Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Se você está com a sua revista aí, não vai ser esse mesmo título. É a palavra, mas não vai ser esse título. Eu creio que esse título aqui que eu coloquei, ele vai tornar mais claro para você o aprendizado da palavra. Então, o tema da palavra de hoje é: como desenvolver uma fé inabalável. Aleluia! Como desenvolver uma fé inabalável. Amém? Então, irmãos, algumas semanas nós estamos falando, a respeito de fé. Muito obrigado, Ale. A respeito de fé, acho que foi em maio, viu? Tá trincando aqui. Aleluia. Muito obrigado. Então, nas semanas anteriores, irmãos, nós falamos, a respeito de fé, a importância de termos fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, E existem basicamente 3 tipos de fé. Quais são elas? Existe a fé para a salvação, existe o dom da fé, pessoas que têm o dom da fé, principalmente de passar fé para outras pessoas, Assim como Aldemir, Assim como Maiara, Maiara? E existe a fé da vida cristã, a fé para vivermos a nossa vida diária, o nosso dia a dia, na nossa caminhada com Jesus. E quando eu falo aqui de nós desenvolvermos uma fé inabalável, eu estou falando desse terceiro tipo de fé, que é a fé para o nosso dia a dia. É a fé prática, é aquela fé que você precisa para as suas necessidades diárias, para as suas dificuldades, problemas, desafios que você enfrenta no dia a dia. Então, é esse tipo de fé que eu gostaria de falar com você. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Você já se sentiu fraco na fé? Sabe, como se tivesse tendo que lutar para acreditar. Sabe, você tenta, como se você estivesse tentando se agarrar a Deus. E no fundo do seu coração, é como se algo dissesse para você: será que Deus está me ouvindo? Será que eu tenho uma fé realmente suficiente? Será que você já sentiu isso? E a boa notícia é que a fé, ela não é fabricada, sabe, pelo seu esforço humano. A fé não é um peso que você carrega, não é um conjunto de regras que você tem que seguir e aprender, sabe, para provar algo para Deus. Diga não. Diga: a fé é um presente, ela já foi me dada. Sabe, lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 11, que a todos, diga todos, foi dado uma medida de fé. Então, a todos nós que somos cristãos, nós temos uma medida de fé. Portanto, a questão agora não é você pedir a Deus mais fé, ou Senhor, me dá fé. Não, você já tem. A grande questão agora é: você precisa fazer 3 coisas com a sua fé. Diga 3 coisas. A primeira, alimentá-la. Segunda, fortalecê-la. E a terceira, aprender a caminhar nela todos os dias. Então, como podemos desenvolver uma fé inabalável? Pergunta para o teu vizinho enquanto eu bebo uma água. Como podemos desenvolver uma fé inabalável? Pergunta para o outro agora. Aleluia! E eu gostaria, irmãos, de falar aqui 5 tópicos, 5 maneiras de você desenvolver uma fé inabalável. Quantas são? 5. E a primeira delas é conhecendo a palavra. Repita comigo, diga: eu desenvolvo a minha fé. Diga: eu alimento a minha fé conhecendo a palavra. Aleluia. Então, lá em Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim, que a fé vem pela pregação
e a pregação pela palavra de Cristo. Na Revista Corrigida diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir, que pela pregação, né? Quando você está escutando a pregação, você está ouvindo da palavra, você está aprendendo, conhecendo a palavra de Deus. Então, tenta imaginar comigo, se você confiaria algo a alguém que você mal conhece. Você confiaria? Sabe, você conseguiria entregar as suas finanças para alguém que você não conhece, para que ela possa administrar? Imagina lá, você recebe seu salário, e aí você vai e entrega as finanças para alguém que você não conhece. Você faz isso? Você entrega a sua saúde? Você entrega os seus sonhos? Não, provavelmente não. Por que você não entrega? Porque você não conhece. Então você só confia, você só entrega quando você conhece. E a fé, meus irmãos, ela funciona da mesma maneira. Então talvez você está aqui e você está um pouco fraco na sua fé está fraca, está pequenininha, menor do que um grão de mostarda. E o problema pode estar não na capacidade que você tem de acreditar, mas o quanto você tem conhecido e absorvido da palavra de Deus. Talvez o problema está aí. Você não tem conhecimento da palavra de Deus. Irmãos do céu, isso aqui, irmãos, Jesus, isso aqui não é um livro qualquer, meus irmãos. Isso aqui não é um livro qualquer, não é um livro onde você vai aprender uma teoria. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que essa palavra, ela é viva, não morta. O que um morto faz? Não funciona, não tem vida, não faz nada. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a sua vida. Jesus disse o quê? Conhecereis o que é a verdade, meus irmãos? E a verdade vos libertará. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Aleluia, meus irmãos. Então quando você lê, quando você aprende essa palavra, você não está apenas adquirindo informação. Isso aqui Deus está falando com você. Sabe, é igual aqueles irmãos: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Senhor, fala comigo. Você quer ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Leia a Bíblia. Ah, Luiz, mas eu quero ouvir a voz de Deus audível. Aí você vai ler falando. E tem áudio também, né? Aleluia, meus irmãos. Então isso aqui, essa palavra, meus irmãos, ela não é um livro qualquer. Ela não é um livro qualquer, meus irmãos. Isso aqui é o seu alimento. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Sabe, é como, tenta você viajar em um lugar que você não conhece. Você está lá em um lugar que você não conhece e você não tem o GPS, não tem o Waze, não tem o Google Maps, não tem nada, não tem o instrutor. E você está lá, vamos lá, dentro do trânsito de Recife, aquela benção, né? Você não tem GPS, como é que você fica? Você fica perdido. Eu lembro que eu estava em Olinda, isso em 2017, estava em Olinda, na casa do pastor Leonardo, e ia para Recife. E aí o que acontece? Eu no GPSzinho, na minha moto, fanzinha, 125, preta, e quando eu vou, né, de repente o celular descarrega. Meu amigo, de Olinda para Recife, sem GPS, sem instrução, meu Deus do céu. Eu só sei que eu mirei assim a reta e fui embora, irmão. Fui embora, mas assim, sabe, demorou para achar. Eu pegava uma via que não era e perguntava, e saía perguntando, perdido, me sentia perdido. Assim é quando você não conhece a palavra de Deus. Você vai aceitar tudo. Você vai aceitar as mentiras do diabo. Você vai aceitar ensinamentos errados.
né, que hoje o que mais tem é na internet. Você vai aceitar ensinamentos errados por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus. Agora veja a diferença. Nós fomos para a trilha radical. Quem foi para a trilha aqui? Levante a mão. Lá nós tínhamos o quê? Um guia. Né? Nós tínhamos um guia. Irmão, quantos aqui ficaram preocupados com o caminho, com as curvas? Não, ninguém ficou preocupado. Lá tinha cobra, tinha não sei o quê, um monte de coisa lá. Jacaré, disse que até tinha onça lá. Né? Mas nós tínhamos um guia. E por termos um guia, nós ficamos despreocupados, meus irmãos. Apenas seguíamos o guia. Quando ele dizia para, quando ele dizia por aqui, é por aqui, e a gente ia na abundância. Assim é quando você conhece a palavra. Essa palavra, ela te guia, ela fortalece e ela alimenta a sua fé para que você possa desenvolver uma fé inabalável. Diga glória a Deus. É por isso que você tem que separar um tempo para essa palavra, meus irmãos. Meu Deus do céu, é muito bom. Sabe, você precisa mergulhar nela, entrar no texto. E agora eu descobri, né, um aplicativo onde eu vou lendo o texto e vai aparecendo as imagens. Aí pronto. Aí eu entro dentro da história. E o melhor, meu filho está lendo comigo, né? Porque agora tem as imagens. Aí pronto, aí a gente lê 3 capítulos. E assim, mas você precisa mergulhar. Você precisa saborear. Você precisa refletir. Você precisa aplicar no seu dia a dia. Você já experimentou pegar um versículo da palavra? Um versículozinho. E se alimentar dele durante o dia? Por exemplo, você está necessitando de algo. E aí você pega o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada... Sabe? Passa o seu dia falando isso. Meditando, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Na verdade, não é que não vai te faltar. Vai faltar, algumas coisas faltam, é realidade. Mas você não vai sentir necessidade de nada. Porque Ele é suficiente na sua vida. Esse é o sentido do Salmo 23. Não terei necessidade, não terei falta de nada, porque Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Experimenta. Então, meu querido, se aproxima da palavra para conhecê-la. Por isso que você precisa fazer o cursão, o CTL, aprender mais da palavra, meus irmãos. Aleluia! Então repita assim comigo. Diga, a minha fé cresce a cada dia. Os lá de trás também, amém? Diga, a minha fé cresce a cada dia, porque eu me alimento da palavra de Deus. Diga, eu conheço a voz do Pai e sigo a sua direção. Como desenvolver uma fé inabalável, meus irmãos? Primeiro, qual que é? Conhecendo a palavra. Segundo tópico, praticando a palavra. Diga, eu desenvolvo a minha fé praticando a palavra. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, veja que interessante, veja o contraste aqui. Ele nos dá uma direção, né? Uma ordem aqui: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque se você for só um ouvinte, o que ele está dizendo aqui? Você vai estar enganando a si mesmo. Irmãos, isso aqui eu creio que é uma coisa que Deus fala conosco através disso aqui. Nós temos abundância de palavras, de mentoria, de aula, de conteúdo, de informação, de palavra de Deus. Mas a pergunta é: temos praticado aquilo que temos aprendido nos nossos cultos, nas nossas células? Você tem praticado aquilo? Sabe, então imagina alguém estudando para ser médico. E ele termina lá, né? Qual que é a última prova que ele faz? É TCC? OAB? Não, OAB é advogado, né? TCC. Ele termina lá e aí ele vai exercer. Só que ele nunca tocou no paciente. Faz sentido um negócio desse? Você vai deixar ele fazer uma cirurgia em você? Ele nunca tocou no paciente, ele só teve informação.
só absorveu informação, mas nunca praticou. Ele de fato, ele domina a profissão? Não, por quê? Porque ele não pratica. Então a fé, ela precisa ser vivida. Diga, a fé, ela precisa ser vivida. Então você pode conhecer, meu querido, toda a Bíblia. Lembra, é importante conhecer. Mas não é só conhecer. Tem muitos ateus que conhecem a Bíblia, mas funciona para ele? Ele aplica na vida dele? Então, você precisa primeiro conhecer, mas depois você tem que praticar. Você pode conhecer a palavra e não desfrutar do que ela tem para você se você não praticar. Sabe, você conhece pessoas que entendem muito de um assunto, falam como especialista, mas a vida dele parece que não é aquilo que ele conhece. Né? Então é aquele negócio, né? Sei lá, um nutricionista, né? E ele está acima do peso. Não faz sentido. É estranho, porque ele tem um conhecimento, mas ele não aplica na vida dele. Eu acho que eu não me consultaria com uma pessoa dessa. Ou então aquele personal, né? O personal lá, mas ele também está acima do peso. Como que ele vai poder ensinar? Então ele tem a teoria, mas ele não tem a prática, meus irmãos. Agora, beleza, aí você fala dos outros, aí a gente ri, né? Agora vamos lá para nós aqui, para casa. Imagine um cristão da videira, ou da videira não, de outro lugar. Sabe, ele lê a Bíblia, ele frequenta os cultos, ele vai para a célula, ele aprende ali, ele compartilha, mas de alguma forma ele só ouve, ele fala, mas ele não pratica aquilo que ele tem aprendido. Imagina isso. Não é uma contradição também para nós? Sabe? Então, a Bíblia alerta a gente para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Então, quando você ouve aqui, que quando você conhece a Bíblia, a sua fé é desenvolvida, aí quando chegar em casa, durante a semana, durante toda a sua vida, o que você vai fazer? Você vai querer aprender mais da Bíblia. Você vai querer aprender mais da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a verdadeira fé, ela se revela na prática. Eu lembro, né, eu conto muitas histórias para o meu filho, na verdade, quase todos os dias, que ele pede, a gente criou esse hábito, né? Então, todos os dias a gente conta uma história para ele. E agora, com a ajuda do ChatGPT, ficou perfeito. Que eu digo lá, cria uma história, né, bem emocionante, desafiante, e que ilustre a respeito de que ele tem que ser organizado. E ele é organizado com a ajuda de Jesus. Aí ele cria lá a história e cria imagens, e é muito perfeito, né? Mas, enfim, tem uma história que eu acho que eu li mais de umas 100 vezes, irmãos. Foi a história dos 3 porquinhos. Quem já escutou essa história aqui? E a história conta que tinha 3 porquinhos que moravam numa fazenda, mas o dono da fazenda decidiu vender a fazenda. E a mãe, preocupada com os filhos, dá um dinheiro para eles e diz: ó, filho, não sei se vocês vão ficar aqui, não sei como é que vai ser o outro dono, vou dar um dinheiro para vocês saírem e fazerem a família de vocês, construírem a casa de vocês. E aí vai. E o primeiro porquinho, ele vai e compra, aí lá na história diz que ele era preguiçoso, e ele compra palha, e ele constrói a sua casa de palha. O segundo porquinho, ele vai e compra os materiais, as madeiras, e constrói a sua casa de madeira. E o terceiro porquinho, ele constrói, ali leva mais tempo, né? Os outros já tinham terminado as casas, já estavam brincando, e o porquinho mais sábio, ele constrói a sua casa de tijolos. E aí o que acontece? De repente, eles estavam brincando, e de repente o lobo mau, uau! E os 3 correm para casa, e o lobo mau chega na primeira casinha, eu lembro, tá aqui na minha mente: abra a porta, porquinho, senão eu vou soprar, porque eu quero almoçar.
Aí o porquinho, não abro não, vai procurar comida em outro lugar. Aí ele diz, pois eu vou soprar, soprar e soprar, e a sua casa derrubar. E ele sopra. E a casa de palha cai. E o porquinho vai para a casa do segundo. E ele repete as mesmas palavras, né? E a casa de madeira cai. Mas quando chega na de tijolos, ele fala mais uma vez, abra a porta, porquinhos, porque eu quero almoçar. E os porquinhos, não abro não, vá procurar comida em outro lugar. Aí ele diz, pois eu vou soprar, soprar e a sua casa derrubar. E ele soprou, 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 e a casinha de tijolos ele não derrubou. Sabe quem é aquele que tem a casa de tijolos que o diabo não vai derrubar? São aqueles que praticam a palavra. Aqueles que aprendem, mas que saem daqui e vão praticar a palavra. Sabe, o lobo mau, para você que não sabe, é o diabo na sua vida, filho. Mas se você construir a sua vida conhecendo e praticando a palavra, o maligno não te toca, ele não tem poder sobre a sua vida, filho. Diante das circunstâncias, você vai permanecer inabalável. Jesus disse, olha, tinha 2 homens e cada um construiu uma casa. Um construiu uma casa na rocha e o outro construiu a casa na areia. Mas veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva. Veja, a chuva veio para os dois. A tempestade veio para os dois. Os problemas da vida, irmãos, vêm para o crente e vêm para o descrente, amém? Não tem para onde correr. É igual o sol, vem para todos. Então os problemas vêm. Mas quem que permaneceu inabalável? O que construiu na rocha. E quem é comparado àquele que construiu a casa na rocha? Lá em Mateus 7, verso 25. Vamos ver? Mateus 7, verso 25. Bota o verso 24, Ale, diz assim, olha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e o que, meus irmãos? E as pratica, será comparado a um homem prudente, um porquinho prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não, porque fora edificada sobre a rocha. Quem é que edifica sobre a rocha? Diga aquele que pratica a palavra. Diga aquele que pratica a palavra. Aquele que pratica a palavra, meus irmãos. Há uma diferença entre conhecimento e prática. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? E quando eu falo de você praticar a palavra, não estou dizendo que você vai praticar a lei, mas os ensinamentos que você recebe aqui no culto. Deixa eu aprofundar mais um pouquinho para você entender. Fazer um contraste. Lembra do jovem rico? O que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, observa os mandamentos. Aí ele disse o quê? Senhor, todos esses eu já faço, eu já observo, eu já conheço. Ele conhecia sim ou não? Sim. Aí disse, pois vende tudo que tu tem e dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu. Ele não quis praticar aquilo que Jesus falou para ele naquele momento. Não tinha uma fé inabalável. Mas por outro lado, nós temos Abraão, né, em Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante. Deus chamou Abraão para ir para uma terra que ele não conhecia, um lugar onde ele não sabia onde era. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Abraão tinha um GPS? Abraão tinha um mapa? Ele apenas saiu, ele foi guiado, ele praticou aquilo que Deus falou para ele fazer. Então veja a diferença. Então, a nossa fé é demonstrada pela ação. A nossa fé é demonstrada pela ação. E a grande pergunta é, de qual lado você está?
Daqueles que apenas ouvem ou daqueles que pratica a palavra? Eu sei que muitas vezes nós queremos sentir vontade para praticar. Sabe, eu só vou perdoar tal pessoa quando eu sentir vontade. Talvez Deus está falando com alguém aqui, viu? Eu só vou ofertar quando eu sentir vontade. Eu só vou me tornar um dizimista quando Deus falar no meu coração. Aí você só lê a palavra em voz alta e deixa ela entrar no seu coração. Sabe, eu só vou confiar em Deus quando tiver tudo resolvido. Aí eu vou confiar. Não, filho. Você não precisa estar tudo perfeitinho para confiar, para acreditar, para praticar, meu querido. Você não precisa sentir. Talvez Deus está falando para pessoas aqui, perdoa, filho. Talvez Deus está falando para pessoas aqui, confia. Talvez Deus está falando para pessoas aqui, descansa. Talvez Deus está falando para alguém aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, filho. Mas a pergunta é, você vai praticar isso? Você vai vivenciar isso? Ou você vai deixar ser consumido pelas coisas do mundo? Diga aqui não. Diga eu não sou apenas ouvinte. Mais alto, diga eu não sou apenas ouvinte da palavra, mas um praticante. Diga eu obedeço com alegria e vivo de acordo com a palavra de Deus. E eu vejo Ele se manifestar na minha vida. Diga glória a Deus. Como desenvolver uma fé inabalável? Qual que é o primeiro ponto? Conhecer a palavra. Segundo ponto. E terceiro ponto. Confessando a palavra. Confessando a palavra. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 10, verso 10. Porque com o coração se crer para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Coloca no verso anterior, Alessandro, por favor, verso 9. Verso 8. Coloca no verso 8. Olha lá. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. Aonde, meus irmãos? Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Eu estou pregando aqui a palavra da fé. E ela está perto de você. Aonde? Na sua boca e no seu coração, filho. Então você precisa confessar essa palavra. Eu acho, vocês são muito inteligentes, vocês já perceberam isso, que as palavras, elas têm poder, meus irmãos. Experimenta falar algo ruim, de mal para o teu irmão. Ele vai mudar totalmente. Ele vai mudar totalmente. A palavra, a palavra dita da nossa boca, ela é como uma semente, filho. Que tem um poder assim de produzir algo poderoso. Então a palavra, ela tem poder. Imagina uma criança que ela cresce ouvindo, né, do seu pai. Sabe? Tu nunca vai ser nada na vida. Tu não faz nada que preste. Sai de perto de mim. Só ouve isso, só ouve isso. Sabe, eu estou falando para você, você está moldando, porque as palavras, irmãos, elas não mudam a nossa identidade, mas ela muda a percepção que você tem a respeito da sua identidade. Vocês estão compreendendo? Vou repetir. As palavras, elas não mudam a sua identidade. A sua identidade é em Cristo. Pronto, está resolvido. Mas ela pode mudar a percepção que você tem a respeito da sua identidade. Por exemplo, se o diabo sopra no teu ouvido, tu és um pecador, derrotado, tu não é crente, olha aí o que está acontecendo. Olha aí. E você aceita isso, e você diz, realmente eu sou um fracasso. Realmente eu não presto para nada. Eu nunca termino o que começo. Você vai vivenciar isso, filho. Mas, imagina a criança agora, você falando para ela, filho, em Cristo, você é corajoso. Tem que ser em Cristo, tá? Não é nele, não. Em Cristo, você é corajoso, filho.
Em Cristo você é disciplinado, filho. Em Cristo você é amado, filho. Quando ele faz algo errado, você diz para ele, você corrige ele duramente. Filho, isso não está de acordo com a sua identidade. Porque você é filho amado, você não está agindo como tal. Você é disciplinado, você é organizado em Cristo. Mas você repreende, reafirmando o que, meus irmãos? A identidade, falando a identidade dele, meu querido. Aí eu pergunto, essas duas crianças crescem. Qual que vai ter a fé inabalável para enfrentar os desafios da vida? Certamente a que ouviu a palavra de Deus sobre ela, filho. Então, começa a confessar a palavra na sua vida. A sua fé não pode ser uma fé silenciosa. Então, abra essa tua boca santa para confessar a palavra de Deus na sua própria vida. Aleluia! Diga glória a Deus. A sua fé, ela precisa ser declarada. Literalmente, falando, abrindo a boca. Amém, meus irmãos? Veja, Golias é um exemplo, né? Davi é um exemplo disso. Quando ele foi enfrentar Golias, não era porque simplesmente ele tinha coragem mais do que os demais. Ele tinha também. Mas uma coisa interessante é que antes dele jogar a pedra, ele falou a palavra da fé. Lá em 1 Samuel 17, verso 45, 1 Samuel 17, verso 45, diz assim, ó: Davi, porém, fez o que, meus irmãos? Disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Não nego, você vem com tudo isso. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 46, olha só. Hoje mesmo, não é amanhã não, é hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Abra sua boca e confesse a palavra, filho. Confesse a palavra na sua vida, diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante da dificuldade. Declare a palavra, confesse a palavra. Repita comigo, diga: eu sou filho amado. Diga: eu sou justificado. Diga: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Diga: mas a minha casa, a minha família, a minha célula, a minha mente não será atingida, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Confessa a palavra, filho. Aleluia. Confessa a palavra. Como desenvolvemos a nossa fé inabalável? Primeiro ponto, quem lembra? Segundo. Terceiro. Confessando a palavra. Quarto ponto, quarto e penúltimo. Compreendendo o novo nascimento. Compreendendo o novo nascimento. Segundo aos Coríntios 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então você precisa compreender o novo nascimento. Por quê? Porque tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós nos sentimos presos ao passado, reféns de coisas do passado, refém das nossas falhas, da nossa culpa. Nós carregamos muitas vezes culpa.
algo que não precisamos carregar, que não precisamos mais carregar. E deixa eu te fazer uma pergunta a respeito disso, do novo nascimento. Você já se olhou no espelho assim e disse: rapaz, não parece que eu me converti. Senhor, o que está acontecendo? Por que eu tenho ainda alguns hábitos contrários à tua palavra? Senhor, por que eu estou enfrentando isso? Por que ainda eu sou tentado? Né? Eu fiz uma pesquisa em dezenas de religiões. Se tinha algum jeito de você não ser tentado. Se tem algum jeito de não ter mais tentação, né? Mas não tem, meus irmãos. Mas glória a Deus que Ele nos dá a vitória, Ele nos dá o suprimento para vencermos a tentação, amém? Sabe, então, você já se olhou no espelho e sentiu que parece-me que você é a mesma pessoa de quando era do mundo? Você pratica algo, parece, meu Deus do céu. Alguns não, né? Alguns já estão mais avançados, aleluia. Sabe, quantas vezes você já tentou, né? Estivesse tentando provar algo para Deus, para parecer digno. Não, eu tenho que melhorar demais, meu Deus do céu. Eu tenho que melhorar demais para ser aceito. Mas, irmãos, a verdade é que o novo nascimento, ele não é uma reforma da sua antiga vida, mas é uma vida de fato nova, completamente. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando na sua vida. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para completá-la. Ele vai completar a obra na sua vida, filho. É um caminho de construção. Aí tem gente que diz: a igreja está cheia de pecado. Eu digo: está mesmo. Porque quem não peca? Ou só eu que peco? Tem alguém que peca aqui? Aí se junta um monte de gente que peca e bota dentro do mesmo lugar. Oh, meus irmãos, glória a Deus pela justiça de Cristo na nossa vida. Glória a Deus pela justiça de Cristo na nossa vida. Porque não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E a palavra dele diz que se nós estamos em Cristo, nós somos o que, meus irmãos? Nova criatura, meu querido. Então a resposta não é você olhar para o que está faltando em você, é você olhar para Cristo Jesus, para o seu alvo, para o centro da sua vida, meu querido. Você não precisa se sentir muito santo, você precisa olhar para o Senhor. Sabe, a palavra dele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra diz que você foi comprado por um alto preço. A palavra diz lá em Efésios 1:4 que Ele te escolheu antes, né, da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A palavra dele diz, lá em Romanos 8:38, que nada mais te separa do amor dele. Nada mais. Então a cruz apagou os seus pecados, passado, presente e o futuro. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Você agora é livre, filho. É livre. Aleluia. Repita assim comigo, diga: eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Diga: o meu passado não define o meu futuro. Diga: as minhas falhas não me prendem. Diga: eu sou perdoado, eu sou restaurado e eu sou chamado para viver a vida abundante na graça de Deus. Aleluia. Como podemos desenvolver uma fé inabalável? Primeiro ponto, conhecendo a palavra. Segundo, terceiro e quarto, compreendendo o novo nascimento. E quinta e última, eu queria chamar o grupo, os irmãos do louvor, né? Quinta e última diz assim: compreendendo a nossa posição em Cristo. Romanos 8, verso 1. Diz assim: agora, pois,
Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Veja, deixa eu perguntar para você. Você já viu algum bebê preocupado com o dia de amanhã? Preocupado se vai ter comida ou não, se vai ter roupa ou não. Você já viu algum bebê preocupado com isso, com proteção, com comida? Não, filho, ele simplesmente só dorme. Come, dorme e faz o número 2. Come, dorme, só isso, filho. Ele está o quê, ó? Descansado. Não é porque de alguma maneira especial, sobrenatural, misteriosa, ele sabe que os pais dele estão ali para supri-lo. E ele apenas confia. Então essa é a nossa posição que temos em Cristo Jesus. Somos filhos amados, somos herdeiros, estamos totalmente seguros nele. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos como órfãos espiritual, sabe, carregando o peso da culpa, das preocupações, das ansiedades da vida, do medo, né? Tentando ali sustentar com as nossas próprias forças. Mas a fé inabalável, ela não vem do esforço humano, e graças a Deus. Mas a fé inabalável, ela vem em você descansar na obra que Jesus já fez na cruz. Sabe, quando você entende o que você é nele, quem você é nele, sabe, a ansiedade some, a preocupação vai embora, o medo desaparece, se dissolve. Quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende a sua verdadeira identidade, sabe, está em Jesus Cristo, não é uma expressão, sabe, bonita, mas é uma realidade espiritual que muda a nossa vida completamente. Inclusive tem um livro, né, que eu recomendo muito. O título desse livro é Em Cristo. Em Cristo. Se não me falha a memória, ou é do Watchman Nee ou é do Kenneth Hagin. Mas depois você pesquisa Em Cristo, e ele vai mostrar em todos os lugares da palavra de Deus que fala em Cristo, o que você tem. Sabe, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, verso 6, que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Diga aleluia. Diga, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Sabe, isso significa, meus irmãos, que a nossa posição não é de derrota, não é de medo, não é de insegurança. Por quê? Porque nós estamos com Ele lá, já é uma realidade. Você não vai sentar, você já está lá no mundo espiritual. Você crê nisso? Você crê na palavra? Aleluia, você precisa praticar isso. Eu já estou, você precisa confessar isso. Já é realidade. Eu estou com Ele lá em cima. Em cima de quê, Luiz? Em cima das circunstâncias, dos problemas, da ansiedade, das dificuldades. Eu venço elas, eu estou por cima delas. É como o apóstolo Paulo, ele fala, a sua carta aos Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que ele está dizendo? Nada mais me controla. Eu sou autossuficiente em Deus para nada mais me controlar, nem na fartura, nem na pobreza, filho, porque eu aprendi a viver dos dois lados. Eu aprendi a viver porque eu sei quem eu sou, eu reconheço a minha identidade. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 3: porque morrestes, e a vossa vida está oculta. Olha lá, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você está oculto com Cristo em Deus, dentro de Deus, guardado. Diga aleluia. Lá em Romanos 8, verso 37, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais o que, meus irmãos? Vencedores por meio daquele que nos amou. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma dívida, nenhuma culpa. Sabe, o diabo, ele é chamado, lá em Apocalipse 12, 10,
de acusador dos nossos irmãos. Ele acusa de dia e de noite. Por quê? Porque ele sabe que quando você se sente condenado, você vive aquém. Sabe, você vive abaixo da sua verdadeira identidade. Mas Jesus já pagou o preço. Jesus já te justificou. E lá em Romanos 8, verso 33. Romanos 8, verso 33 diz assim, olha: quem tentará o que, meus irmãos? Acusação contra os eleitos de Deus. Porque é Deus quem os justifica. Verso 34, olha só: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem o ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E ele faz o quê? Tem alguém lá no céu intercedendo por você agora, nesse momento, filho. Ele está intercedendo por você. Sabe, se você não quiser, não precisa nem pedir oração para os irmãos. Peça, amém, é bíblico, é bom. Mas se não tiver ninguém para orar por você, saiba, tem o Filho de Deus, que é Deus, Jesus Cristo. Ele está intercedendo por você. Diga aleluia. Vamos continuar lendo, olha só, 35. Aleluia, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Verso 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 38. Fica de pé que eu quero declarar com você isso aqui agora. Aleluia, eu quero ver você declarando com ousadia, confessando a palavra. Continua, ele começa a dizer, ó: porque estou bem certo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, meus irmãos. Diga: eu estou em Cristo. Diga: não há mais condenação sobre a minha vida. Diga: eu sou herdeiro e co-herdeiro. Diga: eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Diga: nada mais me separa dele. Diga aleluia.